Eu acho que tenho direito. Você quer a resposta? Eu quero a verdade! Não pode suportar a verdade! No vídeo de hoje, eu vou falar do eclipse de 8 de abril de 2024, que quebra totalmente o modelo globo e também a ciência moderna. Mas uma curiosidade. Nesse mesmo dia, a NASA lançará foguetes de perturbações atmosféricas ao redor da trajetória do eclipse. É um acrônimo da palavra APEP, né? Coincidência ou não, é que Apep também é o nome do deus serpente egípcio, um deus gigante, que o objetivo dele era devorar Ra. E Ra, na mitologia egípcia, é o deus Sol que ilumina todo o universo. Segundo a mitologia egípcia, todas as noites, desde a criação do mundo, ou seja, exatamente o mesmo nome com que os egípcios explicavam esse tipo de eclipse. A NASA está tímida agora, depois dos programas como Apollo, que também se Apollo é da mitologia, parece que eles ficaram tímidos, enfim. Bom, mas vamos lá. Eclipses, eles sempre ocorreram na história da humanidade. Eles são uma espécie de calendário celestial que não necessariamente precisa de uma explicação lógica, mas que traz avisos para a humanidade. Nós temos aí, por exemplo, o eclipse na morte de Jesus Cristo, onde diz em Lucas, capítulo 23, diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Então, na morte de Jesus Cristo, como relata o Evangelho, nós tivemos um eclipse, e além de um eclipse, nós tivemos também um terremoto. Terremoto que, por sinal, destruiu o falso templo dos judeus, assim como Jesus Cristo havia profetizado. Desde o passado, portanto, onde a cosmovisão era de uma terra plana, já se previa eclipses com extrema precisão. Porém, o que temos de diferente agora é um terceiro corpo, ou o Sol Negro. E por falar em terceiro corpo, há uma série na Netflix chamada de Problema dos Três Corpos, que é relacionada a um conjunto de astros em movimento no mesmo sistema. O interessante é que, com três corpos, temos um problema para a ciência e também para os cálculos matemáticos. E que, portanto, não pode ser estudado, não pode ser analisado a partir de um ponto de vista científico. Aí eles simplesmente dizem, é a Lua que está encobrindo o Sol. Mas isso não faz sentido, porque o eclipse do dia 8 de abril de 2024, ele se dará de oeste para leste, e não como normalmente ocorre de leste para oeste. Esse fenômeno não vai ocorrer devido a tal passagem da Lua, mas devido a um astro chamado de Sol Negro desde mitologias antigas. Aí eu trago uma questão para vocês. Se a sombra do eclipse ela virá de oeste para leste, então a Lua também deveria viajar todas as noites de oeste para leste, só que não. A Lua, assim como o Sol, se movimenta de leste para oeste
Todo mundo pode observar isso. Todos nós podemos observar todos os dias que a Lua e o Sol, eles nascem no horizonte e se põem no horizonte oposto, de leste para oeste. Ou seja, ninguém pode explicar esse eclipse e também não é possível configurar um programa que simule esse evento. É por isso também que nas animações, se vocês perceberem, nas animações disponíveis, nunca temos o Sol nessas animações. Temos apenas a Lua e a Terra a projetar a sombra. Se o movimento das bolas, do heliocentrismo e tal, eles fossem real, a gente deveria ao menos ter uma simulação aí digital com os 3 corpos projetando a sua sombra de oeste para leste. Por que não fizeram isso até hoje? Um outro problema também é que o tamanho da sombra que cobrirá aproximadamente ali 120 milhas ou cerca de 200 quilômetros aproximadamente, não combina com o diâmetro oficial da Lua, que no modelo bola tem 3.400 quilômetros. Aí uma pergunta: como é possível um objeto de 3.400 quilômetros projetar uma sombra de apenas 190, 200 quilômetros? Não faz sentido. Aí eles vão tentar explicar essa incoerência com a tal umbra, penumbra, mas que, por exemplo, não acontece nas nuvens, que dão sombra de um extremo a outro. Então, magicamente, aí o modelo bola se lembra que existe refração, lembrando que o modelo globo não leva em consideração a refração, para tentar resolver esses problemas. Uma outra coisa também, quando a Terra, no próprio modelo bola, quando a Terra projeta a sua sombra na Lua, é dito que ela deveria ser apenas 4 vezes maior que a Lua. É o que eles dizem em suas próprias medidas oficiais. Portanto, a sombra que refletimos em um eclipse invertido deveria ser apenas 4 vezes superior ao que estaremos vendo no dia 8, para quem estiver lá nos Estados Unidos. Só que não. É uma verdadeira aberração, uma verdadeira loucura, uma verdadeira confusão tentar explicar o eclipse com a teoria oficial e com as suas medidas oficiais. E mesmo assim, muitos seguem crendo nessa religião cientificista que não tem nenhum sentido, mas que precisa de muita fé, que eles chamam convenientemente de ciência. Portanto, Jesus Cristo deu ordem para que após certo tempo o Sol fosse coberto por um astro negro, para que os moradores da Terra observem que há um terceiro corpo capaz de tapar a luz do Sol. Então Deus, dessa forma, destrói todas as teorias científicas do conhecimento humano, porque ninguém pode explicar um problema com 3 corpos se movendo em nossa atmosfera. Por isso, o céu é uma forma de calendário que nos avisa de certas eras e tempos, e há algumas teorias sobre isso, mas eu não vou me propor agora a nenhuma delas por enquanto. E como Jesus disse, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. A Terra é plana. Um abraço a todos e até a próxima.